Alô, alô, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Legal. Então, sejam bem-vindos ao painel de Saúde Mental e Performance do MindTheSec 2021. O meu nome é José Simões, sou o Chief Product Officer do Zen Club, engenheiro de formação, doutorado também na área de eletrotécnica e serei o moderador desse painel. Para debater o assunto, hoje vamos conversar com Kleber Brandão, tá? Que é o Head of Cybersecurity Engineering no C6 Bank, e Gaston Drebi, espero ter dito o nome certo, diretor de cibersegurança da Cisco. Querem se apresentar um pouquinho? Kleber, por favor. Opa, obrigado, Yassin. Bem, eu sou o Kleber, engenharia e Red Team aqui do C6 Bank. A gente cuida de todo o fluxo roadmap de segurança, tanto de produtos quanto de serviços internos, tá? Estou no banco desde o comecinho, ajudei a construir e tenho enfrentado alguns desafios nessa mudança brusca que tivemos nos últimos anos, né? Espero poder contribuir um pouco aí com as ideias e o bate-papo. Show. Perfeito. Bom, eu sou o Gaston André, ele falou perfeitamente meu nome. Eu sou Head de Cybersecurity para Cisco na América Latina e também tenho uma equipe que coordena a área de Service Providers para Américas, né? Então eu tenho uma equipe que fica desde o Canadá até a América Latina em Cybersecurity para Cisco, né? Eu também, assim como você, venho da formação de engenharia, de ciências da computação, de eletrônica nas FATECs da vida, e mais recentemente, devido à mudança da carreira, MBA em finanças. Né? Então a gente varre alguns lados da discussão, mas sempre muito focado em aprender e lidar com a equipe. Boa. Muito bem. Bom, para quem não conhece também, vou falar aqui um pouquinho do... A gente vai falar hoje sobre saúde mental e acredito que hoje me escolheram porque o Zen Club é uma plataforma que ajuda as pessoas a lidar com os diversos desafios, seja profissionais, seja pessoais, e encontrar caminhos para que eles possam ser mais produtivos também no ambiente corporativo. E acho que hoje a gente vai debater muito sobre pessoas. Curiosamente a gente fala de segurança, mas existe também segurança psicológica e é um tema super relevante. E começando aqui, talvez, falando assim, a área de tecnologia hoje é bastante valorizada nas empresas. No entanto, também é uma área onde existe bastante pressão, não é? Então eu queria entender pela experiência de vocês, que cuidados vocês acham importantes para que esses profissionais consigam manter, de certa forma, a sua saúde emocional. Quer começar, Kleber? Gastão, por favor. Pode ser, pode ser. Perfeito. Bem, vamos, Eu não entendi, bem, vamos Kleber, lá. você fala ou eu falo? Vamos lá, vai lá. Perfeito, vamos lá. Bem, eu acho que a gente, como liderança, tem um papel crucial em levar para negócio o entendimento de roadmap da área de segurança, né? Muitas vezes a gente precisa ali conter os ânimos e, e trabalhar com roadmaps que não agridam tanto a área de tecnologia. A gente sabe que a gente está num mundo muito dinâmico, todo mundo trabalha com times ágeis, mas muitas vezes a gente tem que prestar mais atenção em como controlar esse roadmap, segurar essa ansiedade para não deixar o time rodando sempre ali a 150%. Então, uma das coisas eu acho que é isso, tá? E o outro é deixar muito bem definido e claro com os times o que se espera dos times e de cada desenvolvedor ou de cada participante como indivíduo único ali, representante, ajudante dentro da equipe, tá? Isso com conversas, com one-on-ones frequentes, né, para deixar muito bem claro o que se espera da pessoa, né, para muitas vezes não ter essa discrepância entre o que o gestor está esperando de um técnico e o que o técnico espera ou entende que a empresa esteja esperando dele. Acho que esses são os principais dois caminhos para a gente conseguir ter bem claro como conseguir fazer as entregas de modelo rápido, como a tecnologia hoje em dia pede, né? O mercado hoje pede isso, mas também não deixar levar o time à loucura, vamos dizer assim.
Legal. Perfeito. Eu concordo plenamente com o Kleber, e eu acho que é exatamente isso, um pouco de organização e expectativas, né? A gente tem que definir claramente o que esperar, ainda que na área de tecnologia, na área de cibersegurança, segurança cibernética, eu costumo dizer que a gente não sabe o que não sabe, a gente não sabe o que esperar, né? O novo pode acontecer. Então, conhecendo também, assim como você comentou, que aqui a discussão sobre pessoas, a gente tem que tentar entender que as pessoas nesse segmento, elas são por natureza mais criativas, elas trabalham áreas do cérebro diferente de outras pessoas, de humanas e tudo mais. Então, você tem que tomar um cuidado para também não desmotivar essa pessoa que naturalmente já é mais dinâmica que outras. Então, eu acho que é eu adorei o comentário do Kleber do roadmap, né? Você setar expectativas, começar a analisar como elas executam, como elas abraçam essa expectativa, essa coordenação, mas também criar um ambiente onde ela se enquadra, né? Então, o que acaba acontecendo muito numa empresa como a Cisco, uma empresa muito grande, onde no meu caso eu lido com países diferentes, a cultura também impacta. Então, a gente tem uma certa adaptação e alguns princípios de lidar com as pessoas ou com o psicológico, é muito importante que o gestor aprenda. Então, acho que o mais importante hoje, além desse processo, é que o gestor precisa ser também diferente. Né? Os seus líderes precisam ser melhores, estar mais atentos a algumas mudanças que vão acontecer. E eu acho que, como corporação, a gente tem que promover essas discussões. Só para dar um exemplo, aqui que nós fizemos na Cisco foi a criação a gente chama Day for Me, né? O dia para mim. Nesse dia, a gente não faz mais nada, né? A gente é obrigado a não fazer mais nada, assim como tem o dia que não tem reuniões internas. É um dia aberto para focar só nos clientes. Então, acho que é por aí, mas é a linha do Kleber. O roadmap é a definição clara de objetivos. Adorei o comentário. Muito bom, gente. Obrigado. Legal. E a gente sabe que, por muito que a gente se esforce e crie esses mecanismos, como vocês falaram, ainda assim, há profissionais que chegam a situações limite, né? Muitas vezes enfrentando esgotamento profissional ou, como hoje é mais conhecido, síndrome de burnout. Como é que vocês, líderes, trabalham com seus times para prevenir que esse tipo de coisa aconteça? Quem quer ir primeiro? Vamos trocar agora? Bom, perfeito. Eu acho, de novo, eu acho que o grande diferencial aqui é, assim como a gente aprende em casa, né, com os filhos, você está atento a alguns sinais que os filhos te dão, eu acho que o líder tem que começar a sinais que a sua equipe está te trazendo, né? E algumas coisas que a gente pode começar a incentivar e perceber é promover no caso do que eu acredito muito, algum tipo de uma conversa paralela, algum tipo de relação diferente do estado de trabalho, que também vincule, nosso caso aqui desse ambiente tão agressivo, que também leve que ele se adapte a esse desespero que acontece em tecnologia cibernética. Então, preparar essa pessoa e fazer com que ele entenda que ele vai viver num mundo de estresse. Então, se ele já tem isso predisposto, já entende que ele vai vindo um mundo complicado, ele se prepara para isso. É mais ou menos como a gente fala do tenista quicando a bolinha antes de sacar, né? Então, você vai entrar numa semana de fechamento do setor financeiro, você tem que se preparar o seu estado de espírito antes que ela aconteça para você não ser surpreendido. O que a gente mais sente do burnout é que ele vem acontecendo, ele vem te consumindo e você não percebe. Então, o que a gente tenta fazer, pelo menos a minha equipe, é fazer com que ele tenha essa preparação do tenista, né? Ficar respirando e se preparando para que algo possa acontecer. Isso por um lado. O outro lado é a parte reconhecer que é uma doença, né? O burnout é uma doença fisiológica, então a gente tem que incentivar coisas básicas que a gente acaba não fazendo, dos check-ups, do tempo para a família, se desvincular um pouco disso. Então, o que nós fizemos também foi, na pandemia, aulas online de educação física, de ginástica, de pilates, com a equipe, e parte da meta da equipe era a atividade, no meu caso, perder peso. Então a gente fez isso juntos e a gente vai se relacionando e conhecendo mais as pessoas, isso que é super legal. Mas tem mais essa área, mais essa linha fisiológica e também de estar atento. Eu acho que esse é meu comentário sobre o assunto.
Muito bom. Quer falar um pouquinho, Kleber, sobre esse assunto? Acho que congelou um pouquinho a imagem dele. Ah, Agora voltou. Perdão, voltei. show. Pronto, posso seguir? Obrigado, Gassan. Bem, eu acho que assim, o Gassan sintetizou muito bem. O que a gente costuma fazer aqui um pouco diferente está muito associado à nossa cultura, né? A cultura em si já nos permite, e isso é uma coisa que a gente tem muito bem definida aqui, é levantar a mão em situações específicas, quando a gente percebe que putz, esse alinhamento aqui está um pouco acima do esperado, esse comportamento está um pouco acima do esperado. É óbvio que a gente tem também nossas fases de estresse ou períodos sazonais onde a gente precisa estar um pouco mais atento, tá? E o que eu tenho também feito, isso foi muito decorrente do pós-pandemia ali, aumentar o fluxo, né, aumentar a quantidade e diminuir o tempo entre os nossos one-on-ones para sentar ali com cada um das pessoas, saber um pouco mais sobre a vida pessoal da pessoa, o que ele está sentindo, qual o sentimento dele naquele exato momento, qual o feedback que ele tem para passar de tanto da gestão como um todo, quanto dos seus pares e de outras equipes, para entender também se pode ter algum possível problema ali no futuro sendo desenhado. E também uma reunião geral que mais como se fosse um happy hour virtual, para tirar o pessoal de toda hora, daquele fluxo de toda hora que eu entro no Teams ou no Slack, ou que eu vou fazer uma reunião virtual, para tratar de algum problema ou alguma solução de trabalho. A gente, vamos tomar um café, liga a câmera, vamos conversar um pouco, como é que tá, meio para virtualizar aquela andada no corredor que a gente costumava dar no escritório e tornar isso o clima um pouco mais tranquilo, e nesses momentos você acaba pegando um comportamento, uma frase, algumas vezes alguma coisa solta no ar, que fala, putz, eu tenho que prestar mais atenção nisso, preciso mudar o modelo com essa pessoa de repente para evitar problemas futuros. Acho que isso é um modelo aqui que por enquanto tem funcionado bem com a gente. Se me permite um comentário aí adicional, assim, acho que você sintetizou bem. Um canal de comunicação efetivo precisa acontecer nas empresas. Às vezes não existe nas empresas em geral. O Kleber comentou bem. A quem que você levanta a mão? A quem que você pede ajuda? Às vezes não é uma coisa tão simples de se expor aí numa reunião de grupo e tal. Então, eu acho que uma área de recursos humanos ou a sua própria equipe ter um canal de comunicação nessas horas do burnout é fundamental, né? E, de novo, eu sempre me cobro muito como gestor, porque você não pode ser o líder esquecendo que você tem pessoas na sua equipe. Então, o líder tem muita responsabilidade aqui. E um ponto interessante, que parece bobagem, mas as reuniões com vídeo mudam muito a relação de conhecimento de uma pessoa, né? Até de você sentir se o estado de espírito dela está melhor ou não. Então, estimular algumas coisas, até no trabalho remoto, parece bobagem, né? Uma boa qualidade de trabalho, uma boa qualidade de recursos para trabalhar. Outra coisa que deixa muito estressado os funcionários é não ter acesso, não ter equipamento, não ter uma cadeira, não ter um teclado. Então, tem uma série de coisas que a gente aprendeu que precisam acontecer, mas eu acho que o canal de comunicação é fundamental para evitar uma coisa mais drástica. Muito bom. E pelo que vocês falam aí, claramente o líder tem um papel fundamental na detecção e na criar o espaço de conversa para que as pessoas possam realmente se abrir. Mas ainda assim, a gente sabe que nem sempre é fácil. E pensando talvez nos profissionais que estão assistindo aqui a gente e talvez esteja passando por algum tipo de questão e não sabe como abordar isso com o líder, que dicas vocês dariam para esses profissionais? Posso ir? Vamos lá. Eu acho que o principal assim, é difícil, depende de cada clima e ambiente da empresa, perdão, mas se abrir, ser honesto com você mesmo e levar esse problema para o superior, né?
meu superior não me ouve. Putz, talvez o RH seja um bom canal para comunicar isso. Mas acho que o principal é você entender o seu problema, e eu acho que essa parte mais difícil, a gente entender que, putz, eu tenho um problema que eu preciso levar isso para alguém para poder me ajudar, e achar o canal específico que cada empresa geralmente tem o seu. Tá? Eu, como gestor, eu gosto muito de ouvir isso, né? Cobro muito. Pô, se você estiver passando por algum problema, se tiver com. Cara, se tiver com uma coceira no dedo, se você acha estranho, me chama, eu quero te ajudar, né? Para sempre estar bem próximo, né? Eu vejo muito assim, nosso papel em liderança é facilitar ao máximo a vida dos colaboradores para que eles consigam fazer o trabalho deles da melhor forma possível, estar sempre focado no trabalho e não em outras coisas. Né? Então, eu procuro, meu time, eu gostaria muito que falassem comigo, mas óbvio, depende muito de cada gestor e de cada empresa. Eu acho legal, e assim, eu acho que o primeiro ponto aqui, aproveitando o comentário, é assim, primeiro que o nosso corpo, né, nós estamos falando de gente, nosso corpo dá sinais, né, ele mostra que ele está esgotado. Eu cito o exemplo do nosso presidente, Laércio Albuquerque, ele chegou um momento, ele estava numa reunião com alguns executivos, ao vivo, ele estava para entrar ao vivo, ele passou mal, né, a pressão subiu, né, no caso dele, e ele entrou nessa síndrome pesada, e ele vinha sentindo, ele negligenciou para o trabalho. Então, o que ele fez? Ele pegou o detox digital, que ele chamou, ele até publicou esse assunto, ele pegou 30 dias sem telefone, sem e-mail, saiu realmente e se isolou para que o corpo dele, pudesse se reanimar, né? Eu acho que é isso, assim, o corpo dá sinais. Nessa pandemia, o que nós fizemos, nós somos todos de tecnologia, né? O que eu fiz? Não vou falar dos outros, o que eu fiz? Começou a pandemia, eu comprei o termômetro digital, um medidor de pressão, comprei um monte de aparelhos apetrechos. Então eu fico em casa, você espirra, você se mede. Você vai criando aquela situação de desespero. Então, nesses sinais, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber e fazer é buscar um profissional correto. Quando eu medi minha pressão e o aparelho está quebrado, eu vi lá no alta, na hora meus olhos incharam, minha pele começou a ficar vermelha e eu não tinha nada. É só a percepção de eu estar longe de São Paulo e estar com a pressão super alta. Então, assim, procure um profissional. Está se sentindo mal? Expresse que você precisa de um tempo. Vá ao médico, procure entender o seu estado. Não negligencie o sinal do seu corpo. Né? As pessoas têm essa mania de brasileiro principalmente, né? Tem a maneira de eu vou perder o emprego, ninguém gosta de mim, ninguém vai me ajudar. A gente vive um outro momento. E também tem o lado da cultura atual, do imediatismo e do individualismo que a pandemia criou, que você se vê muito individual. E é normal. Então, eu acho que o melhor comentário que eu faço para minha equipe, para meus amigos, é não negligenciar. E se você for buscar alguma coisa para te ajudar, procure de profissionais que saibam o que está falando. Né? Então, isso ajuda bastante, evitar essas pesquisas sem coordenação e tudo mais. E, para finalizar minha resposta, existem coisas que ajudam. De repente, não é um problema tão grave. Eu comecei esse processo de relaxamento com aplicativos de meditação no avião. Quando a gente podia viajar, eu me estressava demais as viagens, eu colocava o aplicativo, escutava e tentava entrar na meditação, que hoje é diferente, ela funciona até com ruído, né? Você não precisa estar na cama, numa maca, você pode aprender a meditar mesmo num espaço muito agressivo. Então, lembrando sempre que a gente está falando aqui do profissional de TI, ele tem que se preparar, sabe que está num ambiente hostil, sabe que vai acontecer um desespero, um ransomware chegando, ele vai ter que se preparar para esse momento. Lembra da bolinha do tênis, se prepara para o que vai acontecer, porque quando acontecer, você não é pego desprevenido. Mas nunca negligenciar, assim como a gente fala em cybersecurity, né, Cleber? Assim, o profissional de cyber sabe o que está falando, o profissional de medicina sabe o que está falando, não vai sair pesquisando qualquer coisa por aí. De fato, de Muito fato. boas respostas. Muito bom. Galera que está ouvindo a gente, se tiverem algumas perguntas, podem deixar aí no chat, que depois eu pergunto aqui para os nossos convidados, beleza? Eu vou seguindo aqui com algumas questões, mas se tiverem perguntas, fiquem à vontade, coloquem no chat que eu já faço de seguida, tá? Muito bom. Queria entender agora um pouco com vocês a percepção das mudanças que aconteceram com a implementação do home office nos times de vocês.
Os profissionais tiveram dificuldade em se adaptar? Foi fácil? O que é que mudou nas dinâmicas do time, reuniões? Conte um pouquinho para a gente, talvez agora começando pelo Gassan. Perfeito. Bom, isso é interessante para uma empresa como a nossa, né? A Cisco é uma empresa que eu, pelo menos, estou na Cisco há 15 anos. Desde o meu primeiro dia, eu já trabalhei, já fui contratado como escritório remoto. Então, a gente, desde o princípio, já vivia esse ambiente. Agora, foi, mesmo para a gente, desafiador o volume e a carga de trabalho. Então, acho que o que acabou mudando foi que, primeiro, o estado de espírito era de desesperado, né? Estava todo mundo muito desesperado e ansioso por informação, e você ficava conectado 100% do tempo. E o que acabou acontecendo é que a gente teve que começar a perceber aí essa mudança de comportamento até do nosso próprio profissional e tentou estimular, como o Cláudio comentou, algumas ações para deslocar ele desse ambiente de trabalho que é a sua própria casa. Então, algumas ações foram feitas de trabalho voluntariado, de ações que removiam do dia a dia de trabalho tradicional, que abriam um pouco mais a mente para um ambiente mais calmo. Como eu comentei, a gente estipulou essa questão de se exercitar remotamente como equipe, colocar algumas metas, mas o mais importante que eu acho que fez muita diferença foi a comunicação. Nosso CEO, desde o primeiro momento, ele colocou mensalmente uma reunião para todos nós, com médicos na linha, com ele próprio, respondendo ao anseio de todos nós. Então, a gente ficava, e rolou uma série de discussões, e continua acontecendo, sobre vacina, quem toma, quem não toma, como entra no escritório. Nesse momento onde tudo é incerto, você colocar um ambiente onde a pessoa se sinta bem em falar, em perguntar, já dá uma aliviada. E algumas instruções, né? O que nós fizemos com o time como eu comentei, hoje não é o dia de reunião interna, o que já reduz bastante a carga de agenda diária. Hoje é dia de focar em você. Então, se cancela tudo que tem e você tem essa liberdade. Então, a adaptação foi essa. Foi tentar não estressar, por a pessoa estar 100% disponível. E outra coisa interessante foi que a gente, no nosso caso, conseguiu trazer mais pessoas. Como a gente reduziu o gasto de viagens, a gente conseguiu colocar mais gente para trabalhar. E aí diluiu um pouco a pressão da carga sobre uma pessoa. Isso foi super interessante e a empresa tomou essa decisão. Eu acho que a gente tem que estar pronto para isso, né? Transferir o OPEX de um lado para outro rapidamente, funcionou bem para a gente. Legal. Bem, aqui funcionou bem também, assim, a gente não foi pego de surpresa, até porque a gente já tinha alguns fluxos com pessoas que funcionavam já em home office. O grande desafio em si foi, como o Gaston comentou, lidar com a ansiedade, lidar com as frustrações, né? A mudança foi muito brusca para determinados. A questão tecnológica, acho que a gente estava bem preparado, e o grande diferencial foi preparar os times e as pessoas para aquele novo momento, né? A gente tem treinamentos, principalmente das lideranças, né? Então, as lideranças terem treinamentos de como enfrentar essa nova fase, de como entender certas dicas ou certas mudanças de comportamento de cada funcionário para entender qual era a hora de buscar ajuda ou de indicar algum tipo de ajuda para aquela pessoa, né? Os fluxos, como eu comentei anteriormente, de ter reuniões mais curtas e também ter reuniões que não são para falar de trabalho, são para falar da vida pessoal, de como tá, aquela hora de descontração, né? E o que trouxe de vantagem nisso, né, se é que a gente pode falar vantagem, dado o histórico do pandêmico, a gente também poder trazer pessoas de outros estados, né? Quando a gente estava no escritório, focado ali para contratar, era mais difícil, e aí com essa mudança para home office, profissionalizou-se o home office para todo mundo, a gente poder trazer pessoas de outros estados, de outros países, para a área de segurança ajudou muito, porque a gente sabe que para achar profissional hoje em dia está muito difícil, né? E mesmo com trabalhos como trazer pessoas para treinar internamente e tal, ainda a gente tem uma luta diária para achar, então acho que isso colaborou bastante para a gente ter essa liberdade de
achar profissionais de fora e até treinar profissionais de outros estados, para não sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? E aproveitando, eu estava pensando aqui, enquanto o Cláudio falava, rapidinho. Uma coisa importante que a gente tenta mostrar é criar um padrão, criar uma rotina, perdão. Então, para mim, o que funciona muito bem é eu acordo de manhã, eu vou ler um livro, algumas páginas de um livro, eu tenho a minha religião, eu uso o meu tempo para minha meditação pessoal, e aí, a partir daí, eu começo a trabalhar, eu começo a executar a minha função. Mas tem que criar uma rotina para a sua saúde mental, você tem que criar esse momento para você. Né? E respeitá-lo, né? Não negligenciar esse momento jamais, né? Isso é o mais importante. Perfeito. Boa. A gente está se aproximando aqui do final. Eu queria deixar uma pergunta no ar para cada um responder, talvez em 15, 20 segundos, e talvez deixar uma consideração final para todo mundo, que é o seguinte: a gente aqui está falando de saúde mental e de performance. Eu acredito que hoje vocês já tenham formas de medir performance dentro dos times. Existe algum tipo de métrica que vocês olham que tenda a cuidar da saúde mental? Aproveitarem para deixar também algum comentário ou consideração final, fique à vontade. Perfeito, legal. Essa questão de métrica, acho que é muito difícil, a gente não chegou a um consenso ainda de como medir, mas um trabalho muito forte que a gente tem feito para ajudar é uma parceria com uma empresa de psicólogos online, onde todo funcionário tem direito a uma consulta semanal gratuita, e a gente não forçar, mas indicar sempre, participem, usem a plataforma, isso ajuda, seja para conversar, ou usar essa plataforma para sair um pouco da rotina de estar ali direto de trabalho estressante. Então, utilizem isso. E aí a única métrica que a gente tem, assim, a gente conseguiu uma adesão muito baixa no começo, tá? Mas com o trabalho de conscientização interna, isso começou a aumentar e hoje a gente tem uma adesão muito grande nessa plataforma. Então, essa seria, acho que a métrica que a gente conseguiu. E o que eu deixo como mensagem é a pessoa... o processo de autoconhecimento é muito difícil, né? E para você se autoconhecer, você tem que deixar algumas barreiras de lado. Algumas, eu, por exemplo, tinha muito preconceito com essa parte de, se eu vou passar no psicólogo, eu não tô louco, né? Você entender esse processo, se aceitar e aí procurar ajuda, é uma parte essencial para isso, para você se entender como pessoa e aí sim resolver problemas que às vezes você nem sabia porque aconteceu. Então, assim, quando você conhece a origem do problema, você consegue resolver ele de uma forma mais tranquila e definitiva. Então, e se conhecer e procurar ajuda, acho que é essencial para isso. Obrigado. Gassan, 30 segundos. Bem rapidinho. Então, na verdade, a gente também criou uma plataforma de Team Space e basicamente o que ela faz é mapear o seu raciocínio. Eu, por exemplo, depois de uma análise psicológica, eu sou um equalizador e um influenciador. Então, conhecendo o meu perfil e do meu time, você enquadra melhor eles num grupo correto e aí a performance ela é naturalmente, comprovadamente maior, né? As pessoas quando trabalham corretamente nas suas posições funciona muito bem e não é só pela pandemia, não é só pelo estresse, é se ela tem um mapa mental adequado para o que ela executa. E acho que a recomendação é não negligenciar que a saúde mental ela é fundamental para a sua vida pessoal e profissional. Estressar, trabalhar como um louco, às vezes não significa que isso vai te dar um futuro correto e seguro. Talvez você tenha que trabalhar mais livre, mais solto, mais alegre. Isso com certeza vai te ajudar muito mais para o futuro. É isso, essa é a minha recomendação. Perfeito. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Gassan. Boa tarde a todos e espero que continuem a gostar. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau.